A União Soviética pode não existir mais, e a Rússia atual pode ter ficado em segundo plano na exploração espacial, mas na verdade, eles foram os primeiros a chegar ao espaço. A União Soviética enviou sondas para o espaço, para a Lua e Vênus muito antes mesmo dos Estados Unidos. Estas sondas levavam imagens classificadas de Vênus e enquanto tudo isso era excitante, não havia nada fora do comum. Mas uma análise recente destas imagens revelou algumas descobertas aterrorizantes que poderiam estar presentes na superfície de Vênus. Será que a União Soviética captou sinais de vida em Vênus? E que descobertas recentes foram feitas sobre um planeta que antes se pensava ser inabitável? Vênus é o segundo maior planeta terrestre do Sistema Solar e tem uma gravidade superficial que é muito mais similar à Terra do que qualquer outro planeta rochoso do Sistema Solar. Sempre foi uma concepção errada que Marte é o planeta mais próximo da Terra, mas isso simplesmente não é verdade, pois Vênus está na verdade muito mais próximo da Terra e às vezes chamado de gêmeo da Terra. Em termos de distância, Vênus chega a 38 milhões de quilômetros perto da Terra. Isso é muito mais curto do que a distância mais próxima entre a Terra e Marte, que é de cerca de 55 milhões de quilômetros. Também em termos de tamanho, Vênus é muito mais parecido com a Terra, ostentando 95% do diâmetro da Terra e tendo 81% da massa da Terra, que novamente é muito mais parecida com a Terra do que Marte, que tem apenas 10% da massa da Terra. Então, por que Vênus tem uma reputação tão ruim e por que Marte foi pintado como o planeta irmão da Terra? Bem, isso é porque Vênus tem uma atmosfera extremamente densa, que é composta de mais de 96% de dióxido de carbono e mais de 3% de nitrogênio, ambos existentes na superfície do planeta. Mas isso não é tudo. A pressão atmosférica sobre Vênus é excepcionalmente alta, quase 93 vezes a pressão atmosférica sobre a Terra. A pressão superficial em Vênus é de cerca de 4,1 libras por pé cúbico, que é a pressão equivalente a 1 quilômetro sob o oceano. A atmosfera de dióxido de carbono de Vênus cria o mais forte efeito estufa observado em qualquer lugar no Sistema Solar. Isso resulta em uma temperatura superficial de mais de 864 graus Fahrenheit, tornando a superfície de Vênus mais quente do que até mesmo Mercúrio, que está 2 vezes mais próxima do Sol. Para comparação, Mercúrio tem uma temperatura mínima na superfície de menos 364 graus Fahrenheit e uma temperatura máxima de cerca de 800 graus Fahrenheit. Mesmo com Vênus recebendo apenas 25% da exposição solar de Mercúrio, ele ainda gera, de alguma forma, uma temperatura superficial mais alta. Esta temperatura tem sido atribuída à presença de dióxido de carbono na superfície do planeta e tem sido usada como um modelo contra os efeitos das mudanças climáticas aqui na Terra. A temperatura da superfície de Vênus não é a única coisa estranha sobre o planeta. Orbitando o Sol, a uma distância de 108 milhões de quilômetros, Vênus completa uma órbita a cada 234 dias. Mas ao contrário de todos os planetas do Sistema Solar, exceto Urano, Vênus tem uma rotação axial bastante estranha no sentido horário. Isto significa que, em Vênus, o Sol nasce no Ocidente e se põe no Oriente. Além disso, a maioria dos planetas em nosso Sistema Solar tem órbitas elípticas, significando que eles estão ligeiramente inclinados em seu eixo. Mas Vênus é o único planeta com uma rotação axial que circula tendo uma excentricidade inferior a 0,01. Com uma velocidade de rotação de apenas 6 km por hora, Vênus tem a rotação mais lenta de qualquer planeta em nosso sistema, completando uma rotação axial em 243 dias da Terra, o que significa que um dia em Vênus dura mais de um ano no planeta. Mas esta rotação axial lenta tem o efeito oposto na velocidade do vento do planeta. Apesar da Terra girar mais de 200 vezes mais rápido que Vênus, o planeta ainda ostenta uma velocidade do vento de até 300 km por hora, quase igual à velocidade máxima do vento aqui na Terra. Ao contrário de qualquer outro planeta no Sistema Solar, exceto Mercúrio, Vênus não tem luas ou satélites orbitando. Embora tenha sido especulado por astrônomos que Mercúrio poderia ter sido de fato a lua de Vênus durante os estágios iniciais da formação do planeta, mas ou foi eliminada ou simplesmente afastada da fraca força gravitacional e magnética do planeta. Sendo uma das estrelas mais visíveis no céu noturno, Vênus tem sido observada por séculos e nós deveríamos ser capazes de ver a superfície do planeta usando telescópios. Mas ver a superfície venusiana da Terra em luz é impossível, pois todo o planeta está coberto por uma camada opaca de nuvens sulfúricas que refletem a luz desde a penetração até a superfície. Em outras palavras, apesar de Vênus estar mais perto do Sol do que a Terra, ele recebe menos luz solar no solo do que nós aqui na Terra. Estudos de Vênus indicaram que o planeta poderia ter tido uma atmosfera bilhões de anos atrás muito semelhante à encontrada na Terra durante seus primeiros anos.
Estes estudos sugerem que poderia até ter havido enormes quantidades de água líquida na superfície do planeta, mas devido à proximidade do planeta com o Sol, estes corpos de água teriam evaporado como resultado do aumento da luminosidade do Sol à medida que ele cresceu em tamanho ao longo de bilhões de anos. Esta evaporação teria liberado hidrogênio livre na atmosfera, que, por sua vez, teria sido varrida para o espaço interplanetário pelos ventos solares. Isto teria sido possível porque, ao contrário da Terra, Vênus carece de um campo magnético induzido internamente que teria servido para conter moléculas como o hidrogênio na atmosfera. Esta dissipação da água teria levado a um enorme efeito estufa para a atmosfera do planeta. Mas embora Vênus tenha uma atmosfera inóspita e inabitável a qualquer forma de vida semelhante à Terra, existe uma região nas camadas superiores das nuvens do planeta onde as temperaturas são semelhantes às encontradas na Terra. Falaremos mais sobre isso depois. Vênus, então, pode ter uma atmosfera estranha e francamente assustadora, mas a superfície do planeta é igualmente estranha. A superfície venusiana está cheia de dezenas de vulcões, todos os quais contribuíram para moldar a superfície rochosa do planeta. Vênus tem até 167 complexos vulcânicos diferentes, cada um com mais de 100 km de largura e repleto de vulcões de tamanhos diferentes. Colocando isso em perspectiva, o único lugar na Terra com um complexo vulcânico quase grande o suficiente é o Havaí, agora multiplicando o terreno vulcânico do Havaí por 167. Tem havido evidências registradas de atividade vulcânica na superfície de Vênus. Entre 1978 e 1986, houve uma queda significativa na concentração de dióxido de enxofre na atmosfera do planeta. Então, em 2006, houve um enorme aumento na concentração de dióxido de enxofre, indicando que houve um fornecimento maciço de dióxido de enxofre para a atmosfera por erupções vulcânicas. Mas os vulcões não são as únicas estruturas significativas na superfície de Vênus, pois o planeta está repleto de centenas de milhares de crateras. Estas crateras variam em tamanho até 280 km, com nenhuma menor do que 3 km, devido aos efeitos que a densa atmosfera tem sobre os objetos de impacto. Objetos de um certo tamanho são significativamente retardados pela espessa atmosfera sulfúrica e podem não sobreviver à entrada e, portanto, não causar impacto na superfície. Apenas asteroides e objetos maiores são capazes de resistir à espessa atmosfera cheia de ácido e impactar a superfície do planeta, portanto, criando estas grandes crateras de impacto. Asteroides que chegam com menos de 100 metros de diâmetro arderão na atmosfera muito antes de alcançar o solo. A proximidade de Vênus com a Terra fez dela um destino primordial para as primeiras explorações interplanetárias jamais empreendidas por humanos. Este interesse em explorar Vênus foi intensificado durante a Guerra Fria, quando a União Soviética e os Estados Unidos buscaram maneiras de se superar um ao outro. Ambos os países iniciaram programas espaciais interplanetários com o objetivo principal de mostrar ao mundo sua soberania tecnológica, militar e política. Os soviéticos foram os primeiros a lançar o primeiro satélite em órbita, o Sputnik 1, em 4 de outubro de 1957, e logo em seguida o Sputnik 2, carregando o primeiro animal em órbita, Layla. Os Estados Unidos seguiram o exemplo alguns meses depois, em fevereiro de 1958, com o lançamento do Explorer 1. Tendo chegado à órbita, ambas as nações colocaram seus olhos na Lua e a corrida estava em andamento. Os Estados Unidos fizeram uma série de tentativas fracassadas de lançamento de satélites com o programa Pioneer em 1958, apenas para serem derrotados pelos soviéticos em 1959. A Luna 1 soviética se tornou a primeira sonda espacial a realizar um voo da Lua. Pouco depois, a Luna 2 se tornou o primeiro objeto artificial a pousar na superfície da Lua. Com a Lua conquistada, as duas superpotências voltaram a sua atenção para o planeta mais próximo da Terra, e com certeza o suficiente, os soviéticos venceram os Estados Unidos mais uma vez, mas eles fizeram muito mais do que apenas observar o planeta. Missões Venera 1. A União Soviética lançou a missão Venera 1, tomando a marca como a primeira sonda espacial robótica a viajar para Vênus ou quaisquer outros planetas no Sistema Solar. Embora a missão tenha sido um fracasso, o Venera 1 completou 3 missões de telemetria bem-sucedidas e coletou alguns dos primeiros dados do vento solar e dos raios cósmicos que circundam a Terra. Após o fracasso da missão Venera 1 da União Soviética, os Estados Unidos lançaram a sonda espacial Mariner em sua primeira viagem a Vênus. E no dia 14 de dezembro de 1962, a sonda espacial chegou a 34 mil quilômetros da superfície de Vênus. A sonda foi capaz de reunir os primeiros dados na superfície do planeta, medindo a distribuição da temperatura do planeta, bem como o campo magnético interplanetário e as partículas carregadas da superfície venusiana. A sonda espacial Mariner foi capaz de determinar que Vênus, apesar de ter uma superfície extremamente quente, também tinha uma camada de nuvens frias acima do solo.
mas logo depois de retransmitir seus dados de volta à Terra, o controle da missão perdeu o contato com a sonda. A União Soviética assumiu o controle com o lançamento da missão Venera 4 em 1967, que foi a primeira sonda a observar uma análise profunda da superfície de Vênus. Aprendendo com suas missões anteriores, que falharam, os soviéticos equiparam o Venera 4 com escudos de calor melhorados capazes de suportar até 20 mil graus Fahrenheit e pressões de superfície de até 25 atmosferas. A sonda, entretanto, nunca chegou à superfície, pois a comunicação se perdeu ao entrar na atmosfera venusiana, provando que as suposições de temperatura e pressão não eram nada em comparação com o estado real da atmosfera do planeta. A próxima tentativa dos soviéticos, entretanto, se tornou um sucesso para a ciência, pois o Venera 7 não apenas conseguiu penetrar na espessa atmosfera venusiana, mas se tornou a primeira sonda a aterrissar suavemente na superfície do planeta. A sonda transmitiu 53 minutos de dados sobre a temperatura de Vênus de volta à Terra. Isso forneceu informações valiosas sobre a estrutura e composição da superfície do planeta, mas nem mesmo o Venera 7 conseguiu suportar o intenso calor ácido e a pressão de esmagamento dos ossos de Vênus, e logo a transmissão foi perdida com a sonda. O Venera 9 tornou-se a sonda espacial de maior sucesso lançada pelos soviéticos em 1975. Esta sonda enviou de volta medições precisas da atmosfera do planeta, revelando que as nuvens tinham entre 30 a 40 quilômetros de espessura, e também deu a primeira composição detalhada da atmosfera, revelando a presença de produtos químicos como bromo, ácido clorídrico e iodo. Também revelou que a pressão superficial na superfície do planeta havia sido grandemente subestimada, pensada em cerca de 20 atmosferas, mas na verdade era de até 90 atmosferas. A sonda também enviou as primeiras imagens da superfície venusiana, revelando rochas no solo. Após o sucesso do Venera 9, o Venera 10 também foi lançado, tirando várias fotos e ficou ativo por mais de 65 minutos, antes de desmoronar sob o calor e a pressão. Venera 13 foi, de longe, o mais importante a alcançar a superfície de Vênus, pois esteve ativo por até 127 minutos na superfície. Ele não apenas tirou as fotos mais detalhadas da superfície, mas também perfurou o solo para amostras e medições sísmicas e também tinha um microfone que gravava os sons na superfície em tempo real. Na época, as fotos das missões de Venera foram analisadas. Elas eram emocionantes, para dizer o mínimo, sendo as primeiras fotos da superfície de outro planeta, mas nada fora do comum apareceu. Mas uma análise recente levou os cientistas a acreditarem que o Venera 13 capturou mais do que apenas rochas. Voltando rápido para janeiro de 2012, quando um renomado cientista russo relatou ter descoberto sinais de objetos vivos, enquanto fazia uma análise mais detalhada das imagens do Venera 13, o Dr. Leonid Sanfomelety, um pesquisador sênior da Academia Russa de Ciências, publicou um artigo detalhando sua análise profunda das imagens panorâmicas obtidas pelo Venera 13, afirmando ter encontrado objetos que exibem alguns traços de organismos vivos. Ele analisou algumas das imagens tiradas por duas câmeras diferentes no Venera 13 e encontrou alguns objetos relativamente grandes que pareciam mudar de tamanho de 1 decímetro para meio metro. Alegadamente, os objetos não pareciam apenas mudar de tamanho, mas estavam presentes em algumas imagens e ausentes em outras. O primeiro objeto que ele notou foi o disco, que não parecia ser nenhuma parte da nave, que poderia ter se destacado e medido cerca de 0,3 metros de diâmetro. Ele levou à hipótese de que a posição ou forma desse disco, que é indicada pela seta A na imagem, mudou relativamente ao módulo de aterrissagem. No quadro de 72 minutos, parecia que o disco desenvolveu um arco e no quadro de 86 minutos, o arco do disco se alongou e se fragmentou. Outro objeto intrigante foi um tipo de um escorpião, que apareceu por volta dos 90 minutos de observação do proprietário. No início, a suposição era que, desde que o lander estava operando por quase 90 minutos antes do objeto aparecer, ele era resultado das partes defeituosas da câmera sucumbindo ao calor e à pressão. Mas essa teoria foi rapidamente descartada, pois o módulo terrestre operou por mais de 1 hora após o objeto ter aparecido e em condições de operação impecáveis, antes de falhar. Isso revelou que o sistema ainda estava operacional e não havia razão para suspeitar que as câmeras estavam falhando e produzindo pontos borrados que poderiam ter explicado a imagem bizarra. Explicando em detalhes, o Dr. Leonid declarou em seus relatórios: na primeira imagem de 7 minutos, no solo ejetado, é visível uma ranhura oblonga rasa, com seu comprimento de cerca de 100 milímetros. Na segunda imagem, cerca de 20 minutos, os lados das ranhuras são levantados e o comprimento aumentou para cerca de 150 milímetros. A orientação das ranhuras é a mesma que a do escorpião. Na imagem dos 59 minutos, uma parte da estrutura regular do escorpião apareceu.
No 93º minuto, o escorpião aparentemente recuperou-se completamente do solo que o preenchia, consistindo de uma camada provavelmente não excedendo de 1 a 2 centímetros. Assim, a operação de resgate do objeto levou cerca de 1h30. Pode-se supor que isto indica suas limitadas habilidades físicas. No minuto 119, ele já não era mais visível. Outros cientistas que analisaram as imagens teorizaram que o objeto escorpião poderia simplesmente ter sido um pouco de sujeira jogada fora quando o módulo estava perfurando o solo para obter amostras, mas o Dr. Leonid respondeu afirmando que toda a atividade de perfuração tinha parado a cerca de meia hora após o uso, deixando uma longa janela de 1 hora antes do objeto escorpião aparecer e, portanto, não poderia ter sido mais detectada. O doutor também apoiou as suas afirmações com o fato de que toda a sujeira observada nas imagens era estacionária e permaneceu a mesma durante todo o tempo, mas o objeto escorpião parecia estar faltando em algumas imagens. O doutor concluiu a sua publicação afirmando que é possível que detritos soltos da broca possam ter entrado no objeto escorpião durante a primeira hora de pouso e devido à natureza lenta e às capacidades físicas dessa criatura suspeita, demorou um certo tempo para rastejar para fora debaixo da sujeira. Ele também teorizou a criatura possivelmente que se moveu tão lentamente que levou 1 hora extra para se mover completamente ao lado do módulo. Daí o porquê de parecer estar faltando em quadros posteriores. Como as imagens foram tiradas há mais de 30 anos, não havia como confirmar completamente as teorias do doutor. Mas outro estudo recente parece apoiar as reivindicações do doutor de vida em Vênus, mas desta vez não foi no chão, mas quase 30 quilômetros acima na atmosfera venusiana. A missão Pioneer, embarcada pelos Estados Unidos em Vênus, que tinha 4 pequenas sondas que mapeavam a atmosfera do planeta em 1978, uma recente reanálise dos dados que suportava a existência de fosfina, um gás que só era conhecido por ser produzido por organismos vivos, foi levantada. Uma equipe da Universidade de Cardiff, liderada por Jane Graves, anunciou que tinha descoberto a existência de fosfina na atmosfera do planeta. A descoberta foi bizarra, para dizer o mínimo, pois fosfina é um gás produzido apenas por micróbios ou em condições laboratoriais cuidadosamente controladas. A equipe declarou que o gás fosfina tinha sido encontrado a cerca de 30 quilômetros acima da superfície de Vênus. Uma área na atmosfera muito parecida com a Terra, com pressão reduzida, baixos níveis de dióxido de carbono e temperaturas tão baixas quanto 30 a 50 graus Celsius. Esta camada da atmosfera é provavelmente um ambiente mais similar à Terra do que qualquer outro lugar em todo o nosso sistema solar, incluindo Marte. Os cientistas teorizaram que a descoberta de fosfina nesta camada particular da atmosfera pode ser apenas a indicação de vida em Vênus. A equipe chamou sua teoria de hipótese da vida nas nuvens, afirmando que poderia ser possível que organismos semelhantes à Terra existissem na porção estável da atmosfera, usando as abundantes quantidades de enxofre como alimento e liberando o gás fosfina como um produto residual. Isto certamente explicaria os níveis reduzidos de enxofre nesta camada da atmosfera, pois ele seria consumido em um ciclo recorrente por estes organismos. Outro fato inexplicável que parece apoiar esta teoria é a presença de uma camada de partículas não identificadas na atmosfera do planeta que parecem absorver luz ultravioleta da mesma forma que alguns micróbios fazem aqui na Terra. As partículas foram marcadas como absorvedores desconhecidos e foram até mesmo observadas como sendo do mesmo tamanho das bactérias, com uma forma não circular característica também. Mas outros cientistas também deram uma olhada nos dados publicados por Jane Graves e sua equipe e afirmaram que, embora a teoria pareça plausível, ainda há algo inexplicável. Os níveis de fosfina descobertos são em quantidades muito menores do que o previsto e, se de fato houvesse organismos consumindo enxofre e liberando algum tipo de resíduo, deveria haver vestígios desses resíduos químicos. A análise dos dados ainda não mostrou quaisquer sinais de qualquer outra substância química que possa ser caracterizada como resíduos orgânicos na atmosfera venusiana. Enquanto ainda há especulações sobre a existência destes supostos organismos, os biólogos afirmaram que a vida na Terra evoluiu seguindo a morfologia e composição química do nosso planeta. Portanto, nós não devemos esperar que a vida em cada planeta siga o mesmo padrão e deixe espaço para ocorrências explicadas, já que cada planeta tem sua própria jornada evolutiva única. Enquanto a comunidade científica ainda debate a possibilidade de vida em Vênus, a NASA está dando passos ativos para estudar estes fenômenos orgânicos, lançando 2 novas missões para este fim. As missões, que foram codinomeadas Da Vinci e Veritas, já foram comissionadas e serão lançadas em algum momento em 2028. A NASA não é a única agência espacial que está de olho em Vênus. A Agência Espacial Europeia
também encomendou seu próprio projeto com a missão Envision, que será lançada a caminho de Vênus no início dos anos 2030. Com estas missões já em andamento, tem havido especulações sobre a possível colonização de Vênus. É claro que há questões das temperaturas abrasadoras e pressões de esmagamento de ossos, mas poderia haver uma solução para esses problemas. Devido à atmosfera densa em Vênus, tem havido planos para usar isso na construção de estruturas que foram marcadas cidades flutuantes. Estas cidades seriam seladas e preenchidas com oxigênio e nitrogênio, que funcionariam da mesma forma que o hélio trabalha na Terra, levantando objetos selados. Com a ajuda de motores propulsores adicionais, nós mesmos teríamos estabelecido colônias flutuantes na atmosfera venusiana. Isto pode soar como algo de um filme de ficção científica e pode parecer inalcançável, mas a NASA levou a ideia muito a sério. A agência já encomendou um estudo sobre o conceito com um projeto chamado High Altitude Venus Operational Concept, ou Projeto HAVOC, para abreviar. Enquanto a maioria do foco interplanetário permanece fixo em Marte, pode haver um interesse renovado em nosso vizinho mais próximo, Vênus, na próxima década. Ao contrário de Marte, a proximidade de Vênus com o Sol dá mais oportunidades para aproveitar a energia solar em quantidades sem precedentes para alimentar quaisquer estruturas que possamos precisar para sobreviver à dura atmosfera venusiana. Então a pergunta permanece: existem realmente organismos vivos em Vênus? E a colonização da dura atmosfera venusiana é possível? Conte pra gente o que você pensa nos comentários abaixo e a gente se fala no próximo vídeo. Tchau!